Muito bom dia para você de casa nessa segunda-feira, sua linda 27 de agosto. Começamos agora para todo o Brasil, mais uma edição do RF com você. Portanto, fique comigo até a 1h da tarde. E tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Presa a quadrilha de furto de combustíveis em São Paulo. A Agência Americana de Combate ao Tráfico de Drogas ajuda a polícia brasileira em apreensão no Pará. Fuga da polícia termina em acidente em Minas Gerais. Nova droga é capaz de provocar paranoia e agressividade. Você vai conhecer os riscos do pó de macaco. Idoso é morto durante assalto enquanto lavava o próprio carro. Bandido foi preso após esquecer o celular no lugar do crime. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias e ainda hoje no RF com você, nós vamos falar sobre as consequências do estresse para o seu cabelo, viu? O problema está diretamente ligado à queda dos fios e você vai saber como tratar isso. É daqui a pouco. Vamos para as notícias dessa segunda-feira, então. 7 homens foram presos suspeitos de estarem envolvidos em um esquema de furto de combustível. Você vai ver agora como agia a quadrilha. As imagens foram gravadas pouco depois que o caminhão-tanque encostou para descarregar. Só que a operação acontece numa lateral do posto e os carros foram estacionados na volta propositalmente para esconder um combustível que não chega nas bombas. É parte de um esquema criminoso de uma das principais quadrilhas de furto de combustíveis do estado de São Paulo. Tudo foi retirado por meio de perfuração a oleodutos da Petrobras. A Delegacia de Roubo a Cargas de Guarulhos, na Grande São Paulo, monitorava as ações do grupo desde o início do ano. Nós verificamos que parte desses criminosos estava lá na região de Atibaia realizando furto de combustível, pelas conversas que nós acabamos monitorando. No momento que estava reunida, pelo menos a grande parte dessa quadrilha estava reunida, os policiais conseguiram chegar e efetuar a prisão de todos. 7 homens foram presos. 6 deles já tinham passagens por crimes relacionados a fraudes e desvios de combustíveis. 6 carros foram apreendidos, alguns são de luxo, além de 3 caminhões-tanque. O posto de combustível também era utilizado como uma espécie de QG da quadrilha. Os investigadores descobriram que o local servia também para o armazenamento de parte do combustível furtado e que, em seguida, esse combustível era redirecionado para outros postos de combustíveis. De acordo com a investigação, o movimento seria perto dos 50 mil litros de combustíveis furtados por semana. Parte era utilizada para adulteração e o restante abastecia outros postos ligados ao grupo. Este está em nome de Laranja, mas o verdadeiro dono está entre os presos. Um depósito nos fundos do posto era usado para esconder equipamentos de perfuração, bombas e mangueiras de alta pressão. Tudo foi apreendido. Esse tipo de crime exige conhecimento técnico. Precisa fazer a perfuração sem criar grandes danos ao duto. Precisa depois colocar uma mangueira com registro no duto. No início deste ano, a perfuração de um oleoduto também na cidade de Guarulhos comprometeu o abastecimento de querosene no aeroporto internacional. Bandidos usaram galpões e casas vizinhas ao aeroporto para camuflar as perfurações. Ainda não há pistas se a quadrilha presa tem relação com esse caso. E agora você vai ver como agiam os menores que atuavam em um bando para roubar. Eles se escondiam atrás de árvores para surpreender os motoristas. Vamos ver. Os adolescentes escolhiam carros conduzidos por mulheres, de preferência sozinhas. Um dos roubos foi registrado por câmeras de segurança. Uma motorista passava pela rua quando foi impedida de seguir pelo bando armado. Os assaltantes puxaram a mulher para fora do carro e a jogaram no chão. Depois, entraram no veículo da idosa e fugiram. Segundo informações da polícia, a vítima de 71 anos sofreu fraturas em 5 costelas e no fêmur.
Os assaltantes esperavam as vítimas neste ponto, em que a rua é uma descida e começa com uma curva. Eles ficavam escondidos atrás de árvores e daqui tinham a visão se quem estava ao volante era mulher. O grupo foi preso depois que a polícia encontrou um dos carros roubados em uma comunidade próxima ao local dos assaltos, na zona sul de São Paulo. 6 foram detidos, sendo 5 deles menores de idade. Esta moradora do bairro, que não quer ser identificada, diz estar com medo. Dá medo de entrar, de sair, porque aqui é escuro e é deserto. Esse farol aí, qualquer um pode sair atrás dessa árvore aí e assaltar a gente. Este outro morador conta que o local, que é residencial, está perigoso. Na praça aqui, muitas vezes já tivemos casos aqui das pessoas serem assaltadas aqui na praça mesmo. A sensação de segurança ela é permanente. Você vê as casas aqui, tem muita casa vendendo exatamente por causa disso. E um novo arrastão no Rio de Janeiro fez vítimas neste final de semana. Em outro caso, até uma criança acabou sendo atingida. Olha só. Motoristas tentavam fugir do arrastão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ônibus, carro, tá tudo voltando na Brigadeiro, na contramão para pegar Washington Luiz. Eles fecharam a rua. Mas o casal de chineses não teve tempo. Os criminosos atiraram no motorista porque ele teria se assustado com o assalto. O homem morreu no hospital. A mulher, que também estava no carro, não foi atingida. Na zona oeste do Rio de Janeiro, a vítima foi um bebê de 9 meses. Ele foi atingido de raspão no braço durante um tiroteio. Segundo testemunhas, 2 homens começaram a discutir no meio da rua e um deles atirou. A criança, que estava no colo do pai, acabou atingida, mas foi socorrida e encaminhada a um hospital da região e já recebeu alta. A polícia também vai investigar o ataque a um sargento do Exército em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Gilson Alberto de Souza Amaral estava em um bar com amigos quando 2 homens em uma moto atiraram contra ele. Nada foi roubado. Gilson é o 4º militar morto em uma semana no Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, região metropolitana, o policial militar Guilherme da Costa Penetra morreu durante um confronto com ladrões de carga. Ele levou um tiro e não resistiu. A gente fica indignado com essa violência. Hoje a nossa família, né, meu irmão de consideração aqui, a gente hoje que chora, mas eu tenho certeza que muitas famílias têm chorado com essa violência. Homens do batalhão de São Gonçalo, onde o policial trabalhava, com o apoio de tropas de elite do choque, fizeram uma operação na comunidade para tentar localizar os envolvidos no crime. E a Agência Americana de Combate às Drogas ajudou a Polícia Federal Brasileira a realizar uma apreensão no Pará da forma mais pura da cocaína. O valor do produto apreendido chamou a atenção. A suspeita é de que a carga tenha como origem países da América do Sul, como Peru, Colômbia e Bolívia. Do Pará, a droga seria levada para a Europa em barcos que saem do porto de Vila do Conde, no município de Barcarena. A investigação começou depois que a Polícia Federal recebeu informações da Agência Americana de Combate às Drogas. 2 homens foram presos no momento em que colocavam a carga numa embarcação. De acordo com a Polícia Federal, as condições geográficas do estado colocam o Pará na rota do tráfico internacional. A característica do estado pelos rios e a saída mais próxima, digamos assim, até da Europa, né? Na Europa, a cocaína está avaliada em 100 milhões de reais. O entorpecente vai ser incinerado e as investigações vão continuar para que sejam identificadas outras pessoas envolvidas no crime. E tentando proteger a filha, uma manicure morreu durante uma troca de tiros entre traficantes no Rio de Janeiro. O sorriso era a marca registrada de Stephanie e as 3 filhas, a verdadeira paixão dessa jovem mãe. Foi protegendo a caçula de apenas 2 anos que a manicure perdeu a vida. Stephanie dos Santos Conteiro, de 29 anos, estava sentada na porta de casa com a filha pequena no colo, quando foi atingida por 3 disparos em Proença Rosa, Barros Filho, zona norte do Rio. A menina ficou ferida apenas por estilhaços. Se a mãe não tivesse protegido a criança, ela poderia ter sido atingida fatalmente.
Segundo testemunhas, os tiros partiram de um confronto entre traficantes de facções rivais que disputam o controle da venda de drogas na região. Mais 2 moradores teriam ficado feridos. A polícia não confirmou o tiroteio. Numa rede social, a mãe da vítima disse que pediu para Stephanie sair do bairro porque achava perigoso ela criar as 3 filhas naquele local. E continuam os impactos da crise migratória. O fechamento da fronteira foi descartado pelo governo. O grupo de 36 médicos voluntários saiu de Brasília neste domingo. Eles vão fazer ações humanitárias e atendimentos em especialidades como ginecologia, pediatria, infectologia e oftalmologia, nos 10 abrigos de imigrantes venezuelanos em Boa Vista e Pacaraima durante uma semana. Roraima é a principal porta de entrada dos venezuelanos no Brasil. Segundo Itamaraty, desde 2017, quase 128 mil refugiados da Venezuela chegaram ao nosso país pela fronteira com o estado. Mais da metade já teria deixado o território brasileiro. Ainda assim, os que ficaram enfrentam inúmeras dificuldades para se adaptar. Mas no fim de semana, o presidente Michel Temer descartou a possibilidade. Nós não temos como fechar fronteiras no nosso país sob pena de praticarmos um ato desumano em relação àqueles que vêm procurar abrigo no nosso país. Segundo o presidente, o governo federal liberou mais de 200 milhões de reais para ações em Roraima. O Ministério da Segurança Pública chegou a enviar desde o início da semana passada um reforço de mais 120 agentes da Força Nacional para intensificar o policiamento nas cidades afetadas. Um idoso morreu após ser baleado durante um assalto na própria casa. Ele lavava o carro no momento do crime. A casa onde João Menezes, de 72 anos, mora com a esposa está vazia. Ninguém voltou do hospital desde que ele foi baleado durante um assalto. Jacira é técnica de enfermagem. Foi ela quem prestou os primeiros socorros ao vizinho. Ele perdeu bastante sangue, ele já estava com choque hipovolêmico, né? Ele teve baixa temperatura, os sinais dele já estavam bem descompensado, né? Ele já estava bem descompensado. O idoso foi abordado em frente à casa dele enquanto lavava o carro. O ladrão chegou a pé fingindo falar ao celular. Depois anunciou o assalto e entrou no veículo. A vítima reagiu. Foi nesta hora que o criminoso atirou contra o aposentado. O atirador chegou a fugir a pé, mas voltou e arrancou com o carro. Na confusão, acabou esquecendo o próprio celular na cena do crime. No aparelho estava cadastrada a rede social dele com o perfil Perigo Santana. Hugo Santana da Paixão, de 26 anos, postava a rotina e os lugares que frequentava. Foram essas informações que levaram a polícia ao paradeiro dele. O homem foi localizado escondido em um matagal perto da casa dele, na zona leste de São Paulo. Ele foi preso em flagrante. Hugo vai responder por tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. A pena varia de 20 a 30 anos de reclusão. Ele já tem passagens por roubo. O carro da vítima ainda não foi encontrado. João está internado neste hospital. Segundo a polícia, o tiro atingiu o crânio. Ele passou por cirurgias, mas já não corre risco de morte. E 160 veículos são roubados por dia só no estado de São Paulo. O dado alarmante deixa muitos motoristas com medo. Muitos investem em sistemas especiais de segurança. A Rua Calma, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, de repente vira cenário de uma ação surpresa de assaltantes. Na imagem, o motociclista do meio é a vítima. Outros 2 motoqueiros emparelham com ele e um ladrão aponta uma arma. Assim que todos somem do campo de visão da câmera, um dos criminosos rouba a moto da vítima. Outro ladrão desce e, de arma em punho, intimida os motoristas dos carros que vêm logo atrás. Ele faz todos pararem. O flagrante da câmera de monitoramento revela o medo que representa a ação de assaltantes no trânsito. Uma prática que tem tirado o sossego de motoristas e motociclistas em grandes cidades. Você tem que hoje ficar olhando para um lado e outro para não ter uma surpresa, como eu já tive 2 vezes, né? Num dos roubos, Clodoaldo recuperou a moto, mas no outro assalto ficou no prejuízo. Hoje paga seguro com rastreador. Hoje a maioria dos motoboys estão fazendo isso. Moto nova, eles estão colocando esse seguro que chama rastreador junto com o seguro, né? Vem tipo
uma franquia, né, que eles dão, né? No ano passado, quase 16 mil motos foram roubadas no estado de São Paulo, um aumento de 16% em relação a 2016. Os números são do levantamento de uma empresa de rastreamento em parceria com a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. A estatística da Secretaria de Segurança Pública computa roubos de motos e carros juntos. Em 2017, o número chegou a quase 68 mil. E nos 6 primeiros meses deste ano, a quantidade de casos ficou perto dos 29 mil. Júlio César já foi uma vítima. O motoboy lembra o drama que foi ser abordado logo depois de fazer uma entrega. Chegaram 2 rapazes numa moto, né? 2 meninos numa moto e o de trás já chegou apontando a arma pra mim. Pede, perdeu, desce, já chegou falando que era polícia, né? Que eu tava com uma bota assim, parecia de polícia. Aí eles já começaram a me revistar. Só quem vive uma situação dessas sabe a apreensão que traz. No Rio de Janeiro, um motociclista parou no semáforo e o casal de vítimas estava do lado esquerdo. De repente, o assaltante surge na imagem e rende os dois. O motociclista que fez o flagrante conseguiu fugir. O motociclista que gravou o roubo em Niterói usava um equipamento como este, uma câmera acoplada ao capacete. Muitos motociclistas estão usando esse tipo de equipamento para registrar as abordagens. Eu vou pegar uma carona agora com o Marcos, que trabalha de motoboy, para conhecer um pouco da rotina no trânsito e saber como é conviver com o risco diariamente. Pegamos uma avenida movimentada da Zona Sul de São Paulo. Marcos é motofretista há 17 anos e não consegue mais trabalhar tranquilo. Meu comportamento é sempre o retrovisor, né, meu? Sempre atento na esquerda, na direita, à frente. A gente fica atento também até com a moto que está à frente, né? Principalmente quando está em 2, né? Precauções de quem já foi vítima de 2 roubos no trânsito. Um deles na rodovia Presidente Dutra, quando ia entregar uma mercadoria no aeroporto de Guarulhos. Além de roubar o notebook, levar a moto, levar o celular e ainda me deram uma coronhada, né? Foram bem violentos. Segundo a Associação Brasileira de Motociclistas, 80% dos motociclistas são assaltados enquanto estão no trânsito. As ações são rápidas e muitas vezes nem dá para desconfiar do roubo. Tem criminoso que usa até disfarce. João passou por uma experiência dessas. Os ladrões que roubaram a moto dele no ano passado pareciam colegas de profissão. O cara tá com uma caixa de pizza nas costas, igual a você, entendeu? Aí você nem imagina que é um ladrão ali, né? Entendeu? Passei por eles, né? Entrei numa rua, eles aproveitaram que a rua era meio escura e fizeram a abordagem, né? Nos bolsões que concentram motofretistas, é fácil encontrar vítimas. Difícil é achar alguém para falar da experiência negativa. O silêncio costuma prevalecer. Entre os motoristas de aplicativos, o medo também é grande. Eles têm sido alvo de assaltantes no trânsito com frequência. Em maio, Robson passou por uma experiência parecida com a que mostramos no início da reportagem. De repente, se viu em pânico numa rua de Diadema, no ABC Paulista. 2 homens numa moto, um deles armado, deixaram Robson sem saída. Logo quando eu deixei o passageiro, eu fui saindo do local e percebi que a moto já estava vindo pelo retrovisor. E aí logo em seguida eles sumiram, eu achei que eu tinha despistado. Quando eles vieram de frente, me abordaram. Robson ficou traumatizado e lamenta não poder mais trabalhar sem medo. A sensação de impotência, né? De que você começa a perceber que a segurança pública, você se sente abandonado. Cada um por si, Deus por todos, né? Cada um tem que fazer sua parte, não ficar dependendo das autoridades. Um tiroteio em um bar deixou 6 feridos. Os criminosos fugiram em um carro de luxo. Vamos ver agora. Foram momentos de terror. Uma cena difícil de esquecer para quem estava neste bar na Vila da Penha, na zona norte do Rio. De repente, um dos rapazes começou a gritar: passa tudo, passa tudo. Quando eu dei por mim, já estavam a maioria das pessoas jogadas no chão porque eles já estavam atirando. A minha amiga levou um tiro na perna. Era um horário de grande movimentação neste trecho do bairro e, de acordo com testemunhas, este quiosque estava totalmente lotado quando criminosos chegaram e renderam todos os clientes. Um deles teria reagido, iniciando uma troca de tiros com os assaltantes, que além de conseguirem levar todos os pertences das vítimas, fugiram em uma picape de luxo, deixando 6 pessoas feridas.
5 feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas. Um deles foi o Maurício, que levou um tiro de raspão na perna. Começamos a escutar uns tiros. Aí, me joguei no chão, a amiga também se jogou no chão e quando eu fui ver, tinha sido atingido. A 6ª vítima foi encaminhada para um hospital particular, mas passa bem. A Polícia Civil já começou a investigar o caso e a coletar os depoimentos das testemunhas. As imagens gravadas pela câmera de segurança do bar podem ajudar a identificar os criminosos. Um personal trainer foi preso após atropelar um policial tentando fugir em um comando. Uma mulher que estava no carro também tentou fugir e foi presa. Ela chegou a oferecer propina para os policiais. Foi nesta rua que a Polícia Civil montou uma operação para prender estelionatários que agem na região do Itaim Bibi. Um casal estava a bordo de um carro de luxo. O motorista percebeu o bloqueio e acelerou tentando fugir, mas acabou atropelando um dos agentes que estava na via. O condutor foi obrigado a reduzir por causa de um congestionamento poucos metros à frente e foi alcançado pelo próprio agente atropelado, que foi a pé atrás do carro. Quem dirigia era o personal trainer William Góes de Moraes, de 32 anos. O personal trainer, de acordo com os policiais, apresentava sinais claros de embriaguez e, por isso, acabou detido na mesma hora. A empresária, que havia ficado dentro do carro, percebeu tudo o que acontecia. Ela então saltou do banco de passageiros, assumiu o volante e decidiu fugir. Pela placa, os policiais identificaram o endereço da empresária Pamela Cardi Aquino, também de 32 anos. Mas ela teria se recusado a acompanhá-los até a delegacia e oferecido R$1.000 para que o personal trainer fosse liberado. A empresária acabou presa em flagrante por corrupção ativa. Já o personal trainer vai responder por embriaguez ao volante e resistência à prisão. E uma nova droga tem se tornado objeto de estudo entre pesquisadores pelo poder de destruição à saúde. Em algumas cidades do exterior, o entorpecente conhecido como pó de macaco já causou até epidemia. Uma droga potente que causa delírios, agressividade, o uso do chamado pó de macaco já é considerado uma epidemia em algumas cidades da Inglaterra. A substância química mais perigosa que nós conhecemos hoje, deixou o crack assim, lá para trás, vicia rapidamente e faz uma transformação permanente. Também conhecida como pó de zumbi ou pó de canibal, o pó de macaco é um narcótico sintético, ou seja, produzido em laboratórios. Está em circulação há anos, mas nos últimos meses o consumo explodiu no condado de Staffordshire, no interior do país. O problema se concentra em Stoke-on-Trent, a 270 quilômetros da capital, Londres. A cidade tem apenas 270 mil habitantes e é considerada uma das mais pobres da Inglaterra. A droga se espalhou, principalmente entre os moradores de rua, porque é mais barata do que o crack, a cocaína ou a heroína. Custa apenas 2 libras, cerca de R$10. Esta usuária diz que as consequências são piores do que as da heroína ou do crack. Mas como é mais barato, todo mundo usa o pó de macaco. Ela não passa nem um dia sem fumar. O efeito dura várias horas, mas à noite ela já vai querer outra dose. O principal ativo químico dessa substância é a metilanodeoxipirovalerona, ou MDPV, um derivado das chamadas catinonas sintéticas. Essas drogas são obtidas a partir do cat, uma planta nativa da África Oriental e da Península Arábica. Há séculos, povoados dessas regiões mastigam a folha por causa do poder estimulante. O MDPV foi sintetizado na década de 60 em pesquisas relacionadas ao tratamento da fadiga crônica e da redução do apetite.
Mas depois de perceber que o elemento causava abuso e dependência, os cientistas abandonaram os testes. Em laboratórios clandestinos, a substância passou a ser conhecida como sais de banho. O pó de macaco é uma das variedades. Os químicos modificaram a fórmula para aumentar a potência do entorpecente e escapar da legislação. Assim, conseguiram vender a droga legalmente por um bom tempo. Em 2010, o governo inglês proibiu a comercialização da substância. Nos Estados Unidos, essas drogas passaram a ser ilegais em 2012. O Observatório Europeu catalogou no ano passado 154 substâncias novas. 60% delas era da classe sais de banho ou de maconha sintética. Todo ano ficam fabricando uma nova e cativando mais pessoas. São baratos, porque é quantidade pequena, e são sintetizados em laboratórios clandestinos. São substâncias extremamente potentes, que são alucinógenos e estimulantes, certo? É como se fosse cocaína ao 3º ou 4º grau. A venda costuma ser feita pelas redes sociais, o que deixa o controle muito difícil. A polícia de Staffordshire recebe pelo menos 10 chamados por dia. Nos últimos 3 meses, foram 950 incidentes. Segundo o superintendente Jeff Moore, é muito difícil lidar com os usuários porque eles oferecem um risco não só para si mesmos, como para quem estiver por perto. Há casos de pessoas que invadem o trânsito e pulam de telhados. Isso acontece porque o pó de macaco afeta também a área do cérebro responsável pela conexão com a realidade. Que se chama córtex pré-frontal, que é essa que avalia risco, que avalia a realidade, que avalia que se ele subir no prédio e se desequilibrar, ele cai, ou que está passando um carro, que ele não pode atravessar a rua, né? E essa é a área que é anestesiada por essas drogas psicotrópicas. Este hospital recebe a maior parte dos usuários. Chris é um dos médicos da emergência. Ele afirma que as pessoas chegam tão alteradas que a única opção é sedá-las. Quando acordam da sedação, eles ficam desesperados porque não se lembram de nada. E já querem se drogar novamente. I'm extremely worried because it's causing us a big effect now. Chris está extremamente preocupado e diz que em 10 anos de experiência nunca viu nada igual. Segundo o toxicologista, essas drogas sintéticas já estão em circulação no Brasil. Só que não detectamos, não tem laboratório ainda preparado para detectar essa substância. Então a pessoa tem um surto psicótico, etc., e pensa que é uma doença, e quando na realidade pode ser exatamente efeito desses remédios. Que horror, hein? Devastador, né? Bom, gente, nós vamos fazer a primeira pausa, mas antes do intervalo, deixa eu dar um recado. Ele voltou, o WhatsApp, portanto, você pode mandar sua selfie do dia para começar a semana, né? Eu quero receber o seu carinho no início dessa semana, viu, gente? Um número novo aparece aí na sua tela. Cancela aquele antigo número, viu? Anota esse. Esse agora vai ficar para valer. 19 99 731 8135. 19 99 731 8135. Anota agora, manda sua selfie que eu vou colocar aqui, mostrar para todo o Brasil, viu? Como iniciou o clima aí na sua cidade, hein? Nesse início de semana aqui. Tá fazendo um frio, viu? Olha, Limeira, mínima de 13, máxima de 26 graus, mas o sol aparece também, né? Brodowski, mínima de 14, máxima de 27 graus, sol entre nuvens. E em Lins, interior de São Paulo, dia ensolarado também, com mínima de 13, bastante frio e máxima de 29 graus. Um ônibus desgovernado só parou quando atingiu um muro na capital paulista. Olha só o susto. O ônibus desgovernado invade a calçada e bate com tudo contra a parede. Por muito pouco não atinge este carro. O motorista conseguiu parar a tempo. Veja por este ângulo.
No alto da tela, dá para ver quando os ônibus que pertencem à mesma empresa se esbarram. O que desce desgovernado sobe na calçada, derruba a lixeira e passa sobre o jardim do prédio. O ônibus só para depois de bater de frente na parede. Com o impacto, a janela de emergência se abre. Segundos depois do acidente, algumas pessoas aparecem para ajudar. Um homem entra pela janela, enquanto o outro abre a porta à força. Eles começam a retirar os passageiros. Esta mulher que aparece nas imagens socorrendo este idoso é a cobradora do primeiro ônibus que foi atingido de raspão. Eu vim correndo, o primeiro que saiu do ônibus foi o cobrador, que estava bastante machucado. Logo em seguida, eu já liguei para o resgate e fui ajudar no resgate do motorista. Um levantamento feito por uma montadora em parceria com a Polícia Rodoviária Federal mostrou as principais causas de acidentes com ônibus no Brasil. A maior delas é o desrespeito à distância de segurança. Depois, dormir ao volante e, em seguida, as ultrapassagens indevidas. Os acidentes que deixam mais mortos, no entanto, são aqueles em que os motoristas estavam embriagados. A polícia ainda vai investigar a causa do acidente deste domingo. Existe a suspeita de que o motorista possa ter passado mal ao volante e desmaiado. O acidente aconteceu aqui em Santana, na zona norte de São Paulo. O motorista e o cobrador do ônibus se machucaram. Já os passageiros e os moradores do prédio não sofreram nada. Por aqui, só o prejuízo mesmo. Muito prejuízo. Dá só uma olhada como é que ficou aquela parede ali. Em uma avaliação inicial, os peritos da Defesa Civil descartaram o risco de desabamento. Será feita uma nova perícia mais detalhada até o final da manhã. Um suspeito deu trabalho para a polícia em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só o flagrante da perseguição. As imagens feitas de dentro da viatura mostram o carro em alta velocidade, percorrendo as ruas do bairro Alterosa, em Ribeirão das Neves. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista não respeitou e a perseguição começou. Ele fez as curvas invadindo a contramão, quase batendo em outros veículos. No fim da rua, o motorista não freia, passa sobre a calçada e cai em um barranco. O condutor, identificado como Guilherme Adriano Santos Silva, de 22 anos, foi preso. Segundo a PM, ele não tinha carteira de motorista e o carro estava sem a documentação. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Na casa dele, os militares apreenderam uma submetralhadora, uma pistola 9mm, munição, 140 buchas de maconha, pinos de cocaína e pedras de crack. 2 das 4 adolescentes que se feriram após serem arremessadas de um brinquedo em um parque de diversões em Goiás disseram às mães que não sentiram a barra de segurança travada depois que o brinquedo começou a funcionar. As imagens mostram o momento em que as 4 adolescentes de 16 anos eram socorridas em Séries, a 180 quilômetros de Goiânia. Isabela do Amaral Vieira teve os ferimentos mais graves e foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Anápolis. Esse vídeo mostra como o brinquedo funciona. As pessoas ficam sentadas enquanto ele sobe e desce em círculos. O gerente do parque explicou que a documentação de todos os brinquedos está em dia e que as manutenções são feitas com frequência. Se sabe até agora que a trava do brinquedo abriu, né? E uma das adolescentes foi arremessada, né? E o operador do brinquedo, por sua vez, foi retirar ela, que ela caiu embaixo da nave, né? E deixou o brinquedo rodando. Foi o que ocasionou a queda das outras 3. Essa foto mostra a trava do brinquedo quebrada. Além de Isabela, Tatiele Carvalho Evangelista, Thalia Aparecida Pires e Mariane Oliveira Dias ficaram feridas. Eu cheguei mais perto para ver o que estava acontecendo e eu já dei de cara com minha irmã jogada no chão. E ela estava desacordada e eu pensei que ela podia estar morta. A gente vê isso todo dia na televisão e a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, apesar de eu avisar várias vezes para ela que não era para andar naqueles brinquedos, que a gente não sabia como que era a manutenção daquilo ali. E uma criança venezuelana morreu vítima de sarampo no Pará. A vacinação em todo o país não atingiu a meta de imunização. O bebê Uaral, de apenas 4 meses, estava internado neste hospital universitário em Belém. O tio conta que o menino estava com vários sintomas e reclama que a criança não foi logo medicada.
Não passou remédio nem para febre, para tosse, nem nada. A criança e os pais viviam neste hotel, no centro comercial da capital paraense, onde outros 65 índios venezuelanos refugiados estão hospedados. O laudo médico atestou que o menino estava com sarampo. Outras 6 crianças que estavam hospedadas neste mesmo hotel foram internadas com suspeita da doença. Uma menina uaral de apenas 7 meses também morreu neste pronto-socorro na última sexta-feira. Ela apresentou febre, pneumonia, conjuntivite e manchas pelo corpo, mas os exames não atestaram sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até agora foram notificados 18 casos suspeitos de sarampo. 8 foram descartados e 10 estão em investigação. Todos os casos suspeitos envolvem índios da etnia uaral. Bom, e diante da baixa procura pelas doses, os agentes de saúde de São Paulo saíram de porta em porta para aplicar a vacina. Em poucos minutos, o Gabriel já estava protegido contra o sarampo e a poliomielite. Eu me sinto mais tranquila porque eu tenho um caso de poliomielite na minha família. Várias crianças foram trazidas para tomar as vacinas no fim de semana. O posto volante foi instalado na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, para estimular os pais a dar uma pausa no passeio e imunizar os filhos. É importantíssima a vacina, acho que para proteger, né, no dia a dia, ainda mais com muitos casos que estão acontecendo. Esta é a última semana da campanha de vacinação, que vai até o dia 31 de agosto. A meta é imunizar 95% do público-alvo, que é formado por crianças entre 1 e menores de 5 anos de idade. Mas para atingir esse índice, a campanha precisou de um reforço nessa reta final. Agentes de saúde saíram de porta em porta orientando as famílias sobre a importância da imunização. Depois da medida, a cobertura vacinal da poliomielite chegou a 63% do público-alvo e a da tríplice viral atingiu pouco mais de 65%. Entre o início da campanha e o dia 25, mais de 780 mil doses tinham sido aplicadas, mas ainda faltam muitas crianças para serem vacinadas. Equipes de saúde irão nas instituições de educação infantil da faixa etária da campanha, de 1 a 4 anos, 11 meses, 29 dias, também para avaliar e oferecer a vacinação para as crianças. Novos casos de sarampo estão surgindo todos os dias no país. E as equipes de saúde estão preocupadas que a poliomielite, erradicada no Brasil há 30 anos, volte a atingir as crianças. A Maria Isabel teve poliomielite na infância e veio mostrar as dificuldades que enfrenta para as novas gerações que conhecem poucas vítimas da doença. Eliminou muitos sonhos que eu tinha e é como se eu tivesse nadado e morrido na praia, porque a vida inteira eu tive que provar que eu podia fazer tudo, que eu tive a poliomielite, mas que eu era uma pessoa que eu conseguia fazer tudo. Então a gente sente muita dores, falta de ar. Então essas crianças que estão chorando agora, melhor elas chorarem agora do que o pai e a mãe depois, né? O reajuste no valor pago pela energia em 5 cidades da região passa a valer a partir de hoje. Vamos ver. As cidades que vão sofrer o reajuste são Limeira, Cordeirópolis, Ipeúna, Engenheiro Coelho e Iracemápolis. O aumento será de 23,20% para casas e 26,75% para indústrias e comércios de maior porte, que recebem alta tensão. Segundo a concessionária de energia que atua nessas cidades, o reajuste é anual, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e passa a valer na data da concessão para o serviço. A empresa afirma ainda que o percentual de aumento foi impactado principalmente por fatores que a concessionária não controla. Na prática, por exemplo, a conta de uma residência que consome 100 kWh por mês vai saltar de R$ 58,79 para R$ 72,53. E tem aumentado o número de mães que escolhem congelar os óvulos para usá-los com mais idade. O que os especialistas alertam é que a reprodução tardia aumenta os riscos da gestação. Depois de um longo período de tentativas, Ana Cristina, aos 50 anos, gerou André. Eu fiquei nessa luta de 2011 a 2016. Eu passei por todas as técnicas
fiz algumas coletas, fertilizei óvulos, congelei embriões em diversas clínicas. Durante a gravidez, a advogada não passou por qualquer complicação. Fez tudo como o médico pediu. Hoje o filho está com 1 ano. Ela já faz planos para uma próxima gestação. Eu pretendo ter outro filho, se a minha parte física, orgânica, mental, estiver tudo ok. Por um curto período, o Conselho Federal de Medicina chegou a vetar processos de reprodução assistida para mulheres com mais de 50 anos. A proibição caiu em 2015, diante do aumento da demanda. Para os especialistas, as mulheres têm vivido por mais tempo e estão cada vez mais saudáveis. Mesmo assim, as interessadas precisam assinar um termo de consentimento, em que se dizem cientes dos riscos maiores de problemas na gestação. O risco da maternidade aos 50 anos, ele é bastante considerável do ponto de vista obstétrico. Aumenta o risco de hipertensão gestacional, diabetes gestacional, parto prematuro e, como dito anteriormente, as malformações. Dados do Ministério da Saúde apontam que entre 2007 e 2016, o total de mães acima dos 50 anos cresceu 37%, uma média de quase um parto por dia. Atualmente, os métodos de fertilização podem ajudar a tornar o sonho da maternidade uma realidade. No ano passado, mais de 75 mil embriões foram congelados no Brasil, um aumento de 13% em relação a 2016. São Paulo é o estado que lidera os processos de fertilização in vitro. A possibilidade mais utilizada acaba sendo a de óvulos doados, porque a maioria dessas mulheres tenta com óvulos próprios, mas só uma minoria de fato consegue. Bom, e um novo estudo pode mudar totalmente o tratamento de canal de dente como é conhecido hoje. É uma luz no fim do túnel para quem morre aí de medo do procedimento. Vamos ver. Dor de dente, sensibilidade, inchaço. Quando cáries ou traumas abrem brecha para micróbios chegarem até a polpa do dente, começa um processo doloroso de inflamação. A polpa dentária é um tecido mole repleto de vasos sanguíneos e terminações nervosas. Ela fica no interior do dente e se estende da coroa até a raiz. Antigamente, dentes com polpas comprometidas eram extraídos. Mas hoje em dia, o tratamento de canal é a maneira segura de salvá-los. Basicamente, os dentistas retiram a polpa danificada, infeccionada ou morta. Depois, o espaço é limpo, preparado e preenchido com biomateriais sintéticos cobertos por uma coroa protetora. Mesmo sendo um tratamento satisfatório, ele pode causar algumas complicações. Foi pensando em como acabar com essas complicações do tratamento de canal que cientistas brasileiros desenvolveram um método novo e mais moderno. Eles trabalham na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, aqui nos Estados Unidos. A técnica, inspirada em impressão 3D, pode evitar o canal no dente e promete um tempo maior de preservação das estruturas, o que pode evitar o uso de implantes ou até a necessidade de dentaduras. A ideia é regenerar a polpa, ao invés de usar biomateriais para preencher o local. Em laboratório, os cientistas criaram um vaso sanguíneo para servir como um túnel e assim ajudar o sangue a circular e levar nutrientes para a região. E então, injetaram células-tronco na região para que elas se transformassem em células da polpa. A ideia está sendo vista de maneira super positiva pela comunidade científica. Os estudos concluídos até agora mostram que a fabricação de vasos sanguíneos artificiais pode ser uma estratégia para regenerar completamente a função do dente. Ótimo para quem tem medo de dentista, né? E uma nova técnica promete corrigir as orelhas de abano de uma forma simples e sem cirurgia. Tudo é feito com um molde. Vamos ver. A técnica é simples, mas eficaz. Para corrigir deformidades, os bebês usam um molde nas orelhas por um período que varia entre 4 e 6 semanas, 24 horas por dia. Em todos os casos leves e moderados de deformidade da orelha pode ser utilizado. Ela só não consegue modificar orelhas que são muito graves ou a ausência de orelha. Mas todas as deformidades, orelhas tortas ou orelhas de abano,
conseguem ser corrigidas quando instituído o tratamento no período adequado, né? O ideal é que o modelador seja colocado no bebê logo nos primeiros dias de vida. É nesse período que o bebê ainda tem no organismo hormônios da mãe, que ajudam a modelar as orelhas. Depois de pesquisarem sobre o assunto, os pais do Benício, que hoje tem 1 ano, procuraram um especialista para corrigir as orelhas do menino. Depois do 3º mês, tirou um resultado para nós que foi perfeito. A criança não sofre. Acho que mais sofre são os pais que, pô, minha esposa, coitadinho, cortou o cabelo, tá aqui raspa, né? Mas o cabelo já cresceu na sequência. Benício usou o molde e as cartilagens internas ganharam curvaturas. Hoje as orelhas estão perfeitas. Para o especialista, a alternativa é a melhor solução para evitar possíveis procedimentos cirúrgicos. O resultado é fantástico e é muito melhor do que quando se opera depois. Então a questão não é nem o tempo de tratar, é que o tratamento tardio tem um resultado muito pior. E continuamos falando sobre saúde. Nessa segundona, 27 de agosto, e vamos então para o assunto do dia, a reportagem especial. O estresse que você passa no dia a dia pode estar ligado à queda de cabelo, viu? É o seu caso? Conhece alguém que passa por isso? Você vai conhecer agora por que isso acontece e os tratamentos indicados. Vamos ver. As causas todo mundo tem na ponta da língua. Trânsito me deixa estressado. O trabalho é estressante. Por favor, pra trás! Nas telonas, essa sensação virou um ataque de fúria. Você cortou a minha frente, já que entrou aí, agora sai da minha frente! O que você tá fazendo parado aí? Eu não quero ficar aqui parado, eu estou com pressa! Nos grandes centros urbanos, o estresse está cada vez mais presente. Mas o conceito de estresse mudou ao longo dos tempos. No século XVII, a palavra, que tem origem no latim, era usada no sentido de aflição ou adversidade. Depois virou sinônimo de pressão. Apenas no século XX, estresse passou a ser um conceito relacionado à saúde física e mental. O estresse, num certo nível, ele é necessário para o organismo, né? Se nós compararmos o estresse com as cordas de um violão, a gente vai perceber que se ele estiver extremamente esticado, essa corda arrebenta, né? Se estiver frouxo, não sai um som bom. E se tiver na medida certa, esse estresse acaba dando um som bom, né? Então, há necessidade de um certo estresse para que a gente tenha ações adequadas na vida. O problema é que o estresse pode trazer consequências sérias. O estresse, ele pode provocar uma série de reações metabólicas, como excesso de apetite, pode provocar medo, ela pode provocar depressão, pode provocar quedas de cabelo. Já imaginou perder o cabelo por causa de estresse? O culpado é um hormônio chamado estriol. A produção desta substância aumenta quando a gente fica estressado. Esse hormônio, ele acaba bloqueando os nutrientes capilares. Então, enfraquece o fio e ele pode dar queda de cabelo. O agravamento desse quadro pode gerar uma doença conhecida como alopecia areata. Uma doença autoimune e que o estresse, o trauma, pode ser o estupim para desencadear a doença. Ela pode gerar não só a perda dos cabelos da cabeça, mas também as perdas dos pelos do corpo. A Adriana faz tratamento para queda de cabelo há 3 anos. E hoje nós vamos acompanhar mais uma sessão. Ela faz aplicações no couro cabeludo para estimular o crescimento dos fios. A Adriana teve o problema pela primeira vez há 18 anos. Caiu do tamanho de uma moeda de R$1. Eu fiquei assustada, mas eu não procurei tratamento nem nada, nasceu sozinho. Quando eu vi, já tinha o cabelo. Nessa época, ela, que não tem nenhum histórico da doença na família, vivia problemas pessoais. Depois que as coisas melhoraram, os fios pararam de cair e ela deixou o assunto de lado. O que a auxiliar administrativa não imaginava é que o problema voltaria 15 anos depois. Adriana tinha acabado de dar à luz ao segundo filho.
Logo no começo ele estava caindo muito, eu via as falhas, assim, cada dia maior, cada dia maior. Eu percebia que estava caindo porque eu via no travesseiro, no chão, na roupa, caía. E quando eu tomava banho, caía aqueles montes de cabelo. Em 1 mês e meio você ficou careca? Em 1 mês e meio eu fiquei careca. Sem sobrancelha, eu me senti um monstro. Adriana guarda os fios que perdeu até hoje. E por que você guarda esses cabelos? Eu não sei te explicar, mas eu não tenho coragem de jogar fora. Na primeira tentativa de tratamento, o médico orientou a Adriana a tomar corticoide, hormônio responsável por evitar inflamações no corpo. Depois de 45 dias tomando corticoide oral, eu passei muito mal. A Adriana foi medicada e o susto passou. E ela procurou um especialista em saúde capilar. As sessões, que já foram semanais, hoje acontecem a cada 3 meses. O tratamento não sai barato. Cerca de R$4.000 por mês. As quedas de cabelos devem ser abordadas precocemente. Por quê? Porque mesmo que você invista no tratamento, é moroso. Você vai ter uma melhora entre 3 a 6 meses de tratamento. O médico realiza 3 procedimentos em cada sessão. Primeiro são aplicadas injeções no couro cabeludo. Em seguida, esse aparelho é colocado na cabeça dela. É uma espécie de tiara que tem 82 pontos de laser que estimulam o crescimento dos fios. Por último, os cabelos de Adriana são lavados e hidratados. Uma psicóloga ajuda a paciente a enfrentar o processo. Feito o diagnóstico do estresse, é importante que seja feito tanto a medicação como um acompanhamento psicológico no sentido de uma mudança de vida, mudança de hábitos. No ranking dos países mais estressados do mundo, o Brasil está em 2º lugar. Fica atrás apenas do Japão. Por aqui, 70% da população culpa o trabalho pela impaciência e nervosismo do dia a dia. Rogério tem 54 anos e diz que é estressado desde o dia que nasceu. Desde o dia 7 de dezembro de 1963. Eu conversando com a minha irmã, ela me comentou, quando você era pequenininho, tinha alguma coisa que dava errado, eu amassava e ficava bravo. Foi na época do vestibular que ele começou a perceber que os cabelos estavam caindo. Eu comecei a ter uma coceira nessa parte. Um dia mostrando para minha mãe, ela falou, ó, tem alguma coisa, seu cabelo está caindo. Os parâmetros para se observar a queda de cabelo são 2 que eu cito. Você perder mais de 150 fios no dia, ou você pode fazer um teste chamado teste de tração leve do cabelo, que com a mão espalmada você prende frouxamente os fios e você traciona. Se você perder mais que 5 fios, se mais de 5 fios vierem na sua mão, você está tendo um problema de queda de cabelo. Com vergonha de andar pelas ruas, Rogério adotou um acessório. Eu comecei a comprar boné, comecei a ganhar boné, fiz uma enorme coleção de boné e nunca saía sozinho na rua. Era muita vergonha no começo. Sem sucesso em nenhum dos tratamentos que tentou, depois de algum tempo ele resolveu assumir a careca. Eu continuo assim, um cara bonito sem cabelo. E até brinca com alguns fios que ainda nascem. Acredite, eles têm até nome. Heróis da Resistência. É o herói da resistência. Quem vê a Carla assim, toda feliz e cheia de vida, não imagina tudo que ela passou quando os cabelos começaram a cair. É inaceitável para mim uma mulher ficar careca sem cabelo. É sair de casa para tomar um suco ou para você tomar um sorvete, tudo para mim era uma tortura sair de casa. Eu me sentia uma ET, né? Porque foi uma transformação desde quando começou a cair o cabelo até agora. Ela vivia uma crise no relacionamento quando o problema começou. E eu passei por um momento muito estressante na minha vida. E aí começou a cair, e aí foi piorando, aí começou a cair aqui pra cima, né? E eu fui tratando, procurei um especialista em bulbo capilar, e ele falou que eu tava com alopécia. E eu comecei a tratar,
com corticoide oral, com corticoide injetável, e começou a nascer cabelo. Mas, ao mesmo tempo que nascia, caía do outro lado. Sem sucesso, o médico tentou outra opção. Era um óleo que eu passava à noite na cabeça e eu tinha que dormir com esse óleo. E esse óleo fritava a minha cabeça. Era uma coisa extremamente estressante, porque doía. O estresse só aumentou e Carla entrou em depressão. Logo depois que eu me separei, que tudo virou, minha vida virou de ponta cabeça. Eu não estava sabendo lidar com aquela situação, não soube lidar com a separação. Foi um momento bem complicado. Foi com a ajuda de psicólogos que ela tomou uma decisão radical. Foi bem difícil, mas eu fiz terapia. Eu busquei muito me entender, me relacionar com as pessoas. Continuava perdendo cabelo, já não estava mais nascendo cabelo. E aí foi que eu decidi raspar. A mudança de atitude só fez bem para Carla. Hoje, sem cabelos e com a autoestima recuperada, ela descobriu que ainda tem muitas opções de visual. Hoje, para mim, ouvir a palavra peruca, ouvir a palavra prótese capilar, ouvir a palavra careca, para mim é super tranquilo. Eu me adaptei, eu tive a consciência de que a falta de cabelo não poderia me tornar uma pessoa amarga. Eu não consegui meu cabelo de volta, mas eu consegui a minha vida de volta. Bom saber que existe solução para esse problema, né? Que é grave. E daqui a pouco você vai conhecer a Nina, viu? A mascote da Assembleia Legislativa de São Paulo. Você vai ver todas as regalias que ela tem. Vamos para mais uma reportagem especial desta segunda-feira. Você vai conhecer agora a Nina, viu? A mascote da Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha só as regalias que ela tem direito por lá. A Nina pode ser considerada uma cachorra sortuda. Ela tem comida, água fresca, cama quentinha e todo o mimo do mundo. Mas a casa onde ela vive é bem diferente. Um lugar que, em tese, não tem nada a ver com animais de estimação. Nina é a mascote do Palácio 9 de Julho, sede da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde trabalham os deputados que elaboram as leis do Estado. E a vira-lata já tem até um apelido. Miss Assembleia, tá? Quem conta a história da Nina é a dona Vitória, de 77 anos, funcionária aposentada da Assembleia, que hoje trabalha ali como voluntária. Nina apareceu no estacionamento externo do prédio 2 anos atrás. Estava muito assustada, pois o antigo dono, um morador de rua, tinha acabado de ser levado pela polícia. Aí ela ficou sem rumo, sozinha, e entrou no estacionamento. E aí ficou? E aí nunca mais saiu. Nina ficou por ali, mas não deixava ninguém se aproximar. Deu muito trabalho para conquistar a confiança dela. Devagarinho, a gente foi chegando, deu um biscoitinho e não sei o que, aí ela ficou. Nina virou uma cachorra comunitária. Tem medalhinha na coleira com o nome e o telefone da Assembleia. Todo mundo aqui é meio dono dela. Fim de semana ela não fica sozinha, os bombeiros estão aqui de plantão, né? Eles mudam os turnos, mas todos os 3 bombeiros cuidam dela. Os policiais militares que trabalham na Assembleia também se revezam nos cuidados com a Nina. Ela retribui o carinho acompanhando as rondas pelo prédio. Até da reunião matinal da PM ela participa. E o negócio aqui é democrático. Nina tem livre acesso no palácio. E até no plenário ela já foi. Mas Dona Vitória garante que a vira-lata não causa problemas. Ela não faz nenhuma sujeira dentro da Assembleia, tudo ela fora. Então ela é super educada. Super educada. Algumas pessoas até reclamam de vez em quando dos latidos. E a Nina é meio desconfiada, estranha câmeras e soldados com botas altas. Algum trauma antigo, acredita a Dona Vitória. Eu não sei se a bota deles faz ela se lembrar de alguma coisa que aconteceu com ela,
Pode ser, né? No início do ano passado, os donos de Nina tiveram uma surpresa. Ela apareceu prenha. 2 meses depois, ela teve 8 cachorrinhos. A cadela foi castrada e todos os filhotes dela acabaram adotados pelos funcionários da Assembleia. Essa dupla aí é o deputado e o presidente. Tem também a Jade, a Bela, o Twix e o Bruno, que era o menor da ninhada. Ele foi levado pela Camila, estagiária da Assembleia. Foi um presente para a tia dela, a Silvia, que estava muito triste com a morte do antigo cachorro. Ele era muito pequenininho mesmo, tinha acabado de desmamar. Todo mundo se apaixonou na hora, né? Bruno é energia pura. Logo no começo da entrevista, tentou morder a espuma do microfone. Ele só faz arte, destrói tudo. Nem o sofá novo escapou das presas do bebezão da casa. 2 dias de sofá, ele fez isso. O jeito é encher o Bruno de ossos, mais apetitosos que o sofá. E pedir ajuda a Maria Eduarda, de 6 anos, para manter o vira-lata distraído. Hoje ele é o filho da casa, né? A gente vive em função dele. Bruno ganhou até festinha de aniversário em fevereiro para comemorar 1 ano de vida. Você acha que o vira-lata deu sorte? A Silvia diz que não. A sorte foi da família em adotá-lo. É um amor que a gente recebe. A gente dá muito pouco pelo que recebe deles. No caso da mãe, a Nina, ela não está disponível para adoção. Até porque a guarda desta mocinha é compartilhada. Tá vendo? Ela recebe visitas durante o dia. E ela bateu o rabinho, ó. Quando ela conhece, ela mete o rabinho. Olha lá o rabinho. A Nina não é a primeira mascote da Assembleia Legislativa de São Paulo. Antes dela, houve a Nega, que viveu ali 17 anos. Foi enterrada no Jardim do Palácio e ganhou uma placa com a seguinte homenagem: eles não falam, mas seus olhos nos dizem coisas que muitas vezes gostaríamos de ouvir de alguém. Dona Vitória conta que todos ficaram muito tristes com a perda. Coincidência ou não, 4 meses depois, a Nina apareceu perdida no estacionamento. Dona Vitória agora torce para que a nova amiga fique com eles ainda mais tempo do que a Nega. Uns 20 anos. No mínimo uns 20, é. Que linda, Nina. Bom, daqui a pouco você vai ver aqui no programa o primeiro episódio da série especial sobre dor, gente. Ao longo da semana, você vai conhecer até qual é a pior dor do mundo e se prevenir contra os riscos da automedicação, viu? Hoje aqui no RF com você, a gente começa uma nova série especial de reportagens e dessa vez o tema é a dor. A primeira reportagem vai mostrar os avanços no tratamento para a enxaqueca. Você tem? Então fica de olho. Os números falam por si. De cada 10 brasileiros que procuram um médico, 8 se queixam de dor. Nós temos 2 tipos de dor, a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é positiva, é útil, porque ela te avisa de alguma coisa. Se você sentir uma dor no peito agora, você vai falar, poxa, será que é um infarto, e vai para o hospital. Depois disso, ela não é mais útil. Então ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma doença. Imagine o que é ter sossego apenas quando está dormindo e de manhã, logo cedo, começar tudo de novo. É um horror, assim, porque eu já acordo com dor de cabeça. Então, eu abro os olhos e ela está lá me dando bom dia. Bruna sofre de enxaqueca, a doença neurológica mais comum no Brasil. Ela nasce no cérebro, tem um componente genético e atinge cerca de 30 milhões de pessoas, principalmente mulheres, dos 25 aos 45 anos. Esse cérebro vai ser, então, um pouquinho diferente, mais sensível aos estímulos do ambiente, mais sensível às mudanças do próprio corpo. E como todo órgão do organismo, como é que ele faz para avisar eu estou estressado? Ele faz doer. E aí o que dói não é o cérebro.
O que dói são os nervos trigêmeos. E aí vai vir um disparo de aviso para que esses nervos trigêmeos inflamem e provoquem a dor de cabeça, que é o sintoma principal, o mais comum e conhecido da enxaqueca. Quando a dor persiste, é como se o mundo ao redor de Bruna precisasse manter distância. Quando a dor tá mais intensa, eu fico insuportável. E aí, a dor de cabeça, você tem prazos para entregar, tem artigos, tem relatórios, tem uma infinidade de coisas para ler, uma documentação grande. E às vezes alguém fala alguma coisa, você já fica um pouco mais explosiva. Contra a enxaqueca, toxina botulínica, a mesma de procedimentos estéticos. Estudos mostram que ela age diretamente na molécula causadora da dor, conhecida como CGRP. O tratamento em 8 sessões está sendo bastante usado. A gente aplica em várias regiões da cabeça. Por exemplo, aplicamos na região da fronte, né? Em regiões do lado da cabeça, regiões atrás da cabeça, no pescoço aqui atrás. Aqui também. Exato, e nos ombros inclusive. A gente vai em praticamente todos os ramos nervosos da cabeça, diminuindo a inflamação e, consequentemente, tendo o controle da dor. A Bruna ainda não usou a toxina, mas já tentou quase tudo em 10 anos de tormento, incluindo um neuroestimulador que emite ondas eletromagnéticas e que para muita gente funciona. Para ela, nada adiantou. A enxaqueca não foi embora. Você aprende a conviver. Mas com uma esperança de que não, virão outros tratamentos, ou outros medicamentos, ou outras formas que essa dor possa diminuir. Pacientes americanos estão usando há 3 meses um novo medicamento. O primeiro desenvolvido especialmente para combater a enxaqueca. Até agora, o que se usava eram remédios para tratar outras doenças como epilepsia e depressão, que tinham como efeito colateral a diminuição da dor de cabeça, mas traziam uma série de efeitos adversos. A substância inovadora se chama Erenumab, um bloqueador da molécula que provoca a dor. Em 1 mês, o número de crises caiu pela metade, na maioria dos casos tratados com Erenumab durante a fase de testes. Fundador do Centro de Dor de Cabeça de Nova York, o Dr. Alexander Mauskop tem 300 pacientes tomando o novo remédio. E como sofre de enxaqueca, ele também usa. Funciona muito bem e não tem contraindicações, diz. Segundo o médico, a principal desvantagem é a constipação, mas nada que não se possa contornar. Quanto ao preço, ele acredita que deve baixar assim que os similares cheguem ao mercado. Por enquanto, o Erenumab só é vendido nos Estados Unidos. A expectativa é que ele chegue ao Brasil no começo do ano que vem. Outra grande novidade é um aparelho capaz de identificar, avaliar e quantificar a dor do paciente e com tecnologia quase 100% brasileira. A equipe do biólogo Felipe Reitz passou os últimos 12 anos trabalhando no aparelho. Ele captura o teu peso, captura a altura. Aqui tem um sensor de condução elétrica e aqui um sensor de temperatura auricular. É o que tu coloca no teu ouvido para poder capturar a temperatura. Tem um outro sensor, que seria o sensor da câmera, né? Que ela desce e ela sobe. Ela vai até a área aqui de queixa. Então ela captura esse processo inflamatório que te apresenta na região que está sendo investigada. Um software transforma as informações em imagem. As manchas escuras mostram onde a dor se concentra e ela é classificada segundo uma escala que vai de suave a severa, de acordo com os dados processados pelo sistema. Ele separa os indivíduos com dor daqueles que não têm e daqueles que exageram. Outros têm uma tolerância de dor, a gente consegue perceber isso também no sistema. Até o final do ano que vem, 5 aparelhos devem estar funcionando em parceria com universidades públicas na fase de testes. A partir da máquina, a dor deixa de ser unicamente subjetiva, ancorada apenas no testemunho de quem sente.
É um exame complementar, que depois, obviamente, da relação da consulta, do exame físico, você talvez possa utilizar ela como mais uma ferramenta na avaliação e tratamento da dor. Hoje já estamos na reta final do RF com você e temos agora as participações, afinal o WhatsApp voltou, né? Ainda bem. Vamos lá. Momento beijo aqui no RF com você. Eu já estava com saudades, viu? Liliana, super beijo lá da Paraíba. Beijão. Ótima semana. O Paulo, de Parnaíba, Piauí. Super beijo pra você também, viu? Henrique, lá de Sergipe. Beijão. Ótima semana. Boa tarde para o André de Acauã, Piauí. Beijão. Beijo também para Miriam, Monte Alegre, Goiás. Super beijo, viu? A Sônia, Parauapebas do Pará. Super beijo para você. Ótima semana para o Anthony, Iracema, Ceará. Beijão. Laisa e Aberonaldo, de Indaiatuba, interior de São Paulo. Ai, que coisa mais linda, que fofura. Hugo e a Isabela, beijão da titia Má. Parnaíba, Piauí, super beijo, que sorriso lindo. A Valéria de São João, Pernambuco, beijão pra você também, viu? Ótima semana. O Pedro de Fronteiras, Piauí. Ângela e Raíssa, de Estreito, suas lindas, Maranhão, super beijo. Damião, lá do Ceará, beijão pra você, viu? Genelice, Ribeira do Pombal, Bahia, beijão também. Adilson e Ana Clara, que sorriso mais lindo, Jundiaí, interior de São Paulo. Fico tão feliz com essas participações. Dá para começar a semana com o pé direito, muita energia positiva, né, gente? E amanhã, Michel Duarte, fisioterapeuta. Eu sei que quando ele vem aqui, ó, o WhatsApp nosso bomba. Se quer mandar alguma pergunta, pode mandar. Vamos falar sobre hérnia de disco, o melhor tratamento e falar sobre o tratamento da fáscia, né? Que na verdade é a especialidade dele. Então vamos falar sobre isso. Pode mandar no nosso WhatsApp, coloca na tela a sua pergunta, a sua participação. Amanhã a gente responde, claro, ao vivo aqui com o Michel Duarte, fisioterapeuta. 19997318135. Super beijo e ótima semana para todos vocês.